Você já prometeu algo a si mesma e não cumpriu? Que ia começar uma atividade física, que ia fazer dieta, que ia tirar aquele projeto da gaveta, que ia recomeçar algo, que ia aprender a dizer não. Enfim, quantas vezes você se prometeu e não cumpriu? E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, em como sermos impecável com a nossa palavra. E a força, o poder e a profundidade que tem quando a gente se compromete com a nossa palavra. Um dos motivos que isso acontece e o que acontece quando a gente não é impecável com a nossa palavra é a gente perder a nossa autoconfiança, a nossa estima por si mesma, pois a gente não pode confiar no que a gente fala, no que a gente quer realizar. Eu lembro muito, e foi também a inspiração desse vídeo, foi do livro dos 4 compromissos que o primeiro compromisso é ser impecável com a nossa palavra e que isso vai muito além do que a gente imagina. Ser impecável com a nossa palavra vai muito além do que não mentir, não fofocar, mas viver com integridade consigo mesma, de respeitar o que você se propõe a fazer, conforme você vai não se comprometendo com a sua palavra, você vai reforçando algo dentro de você e dentro também do seu cérebro, um caminho neural de eu não posso confiar em mim. Então isso vira um ciclo de desistência, de baixa estima, de falta de confiança. E ser impecável com a nossa palavra é alinhar tudo que você quer, tudo que você pensa e tudo que você faz. Eu estou olhando aqui para as minhas anotações para mim não esquecer nada do que eu quero falar para você. Então, a palavra, ela realmente cria o que a gente quer viver e colocar isso de forma realmente ser impecável e se comprometer com o que você quer, com a vida que você quer criar, é isso que muda tudo. E toda a decisão, ela vai começar com uma palavra interna. Eu decido, eu vou, eu mereço, eu vou dar continuidade apesar dos desafios, eu vou, né, experienciar determinada situação, enfim, então tudo começa por aí. E por que que é tão difícil ser impecável com a nossa palavra? Você já deve ter percebido que várias vezes você tentou fazer algo e não conseguiu. E é algo que eu vejo muito dentro dos meus atendimentos e até eu mesma tenho que, a todo momento, estar orando e vigiando e cuidando para ser impecável com a minha palavra. Porque é tão desafiador, porque o nosso cérebro, ele prefere o quentinho, o confortável, o que não vai depender de muita energia e tudo que ele não consegue ver além, ele vai travar e vai ficar no conhecido e vai ficar no confortável. Então, quando eu digo que eu vou fazer algo novo, algo que não é do meu habitual fazer, ter novos comportamentos, ter novos pensamentos, é um desafio em função disso, porque ele vai tentar te proteger. E se você não está muito presente para essas artimanhas de autossabotagem, de desculpa, de procrastinação, quem vai ganhar vai ser esse lado primitivo de defesa que vai querer fugir do que é desconfortável, do que é novo. Então, isso que a gente precisa cada vez mais é estar presente para esses mecanismos e para as tuas autossabotagem, para as tuas desculpas, para conseguir ser impecável com a sua palavra. Eu atendo, como já falei, muitas mulheres que chegam com esse desafio. Muitas vezes falta clareza do que se quer, da onde que está, para onde está indo, o que quer viver, o que quer criar, mas muitas vezes chegam para mim sabendo exatamente o que querem, já há muito tempo em autoconhecimento, em terapia, mas não conseguem sair do lugar, ou até saem, mas daqui um pouco já trava e não consegue ultrapassar. Isso não é preguiça, não é falta de caráter, mas é uma programação emocional. Como eu falei, o seu cérebro e você, a sua personalidade vai ficando tão
viciada em se comportar dessa forma, em responder a situações com desistência, não conseguindo ser impecável com o que você está se comprometendo, isso vai se tornando essa programação de fuga. Cada um vai ter os seus desafios através, né, da sua história, das suas questões, dos seus traumas, enfim. Mas aqui falando na questão neurológica, tem esse lado nosso primitivo que tem medo do novo e que não quer gastar energia. Então, trazer presença para essas repetições, aonde normalmente você desiste, o que que você sente, esse desconforto, e começar a ultrapassar esse desconforto, aí você consegue cada vez mais ser impecável com a sua palavra. E, diante de tudo isso, começar e saber que são nas pequenas coisas que os nossos hábitos e que a gente vai se tornando a cada dia, dependendo das nossas escolhas. Então, não é algo muito grande, gigante. Ontem até eu atendi uma cliente que ela me disse, pela primeira vez eu estou percebendo que é nas pequenas coisas que as transformações acontecem. E é justamente, eu até brinquei com ela, bingo, porque a grande maioria acha que são grandes movimentos, que são grandes mudanças. Eu só vou fazer tal coisa quando eu estiver pronta para isso, eu só vou gravar um vídeo quando eu tiver o melhor celular, eu só vou fazer academia quando eu tiver a melhor roupa. E não é. É os pequenos ajustes que eu vou mostrando para o meu cérebro e mostrando para mim mesma que é possível e que eu posso confiar em mim. Isso, obviamente, vai gerando mais confiança, mais estima e mais vontade de fazer acontecer, porque você começa a criar o que verdadeiramente quer. Então, não é uma grande virada de chave, são pequenos passos que você começa a mudança e a transformar essa personalidade e essa identidade que está com esse programinha viciado e que você quer transformar em ser impecável e responsável com a tua vida e com o que está criando. Então, primeiro, começa pequeno, compromissos pequenos e se honrando todo dia nessas pequenas escolhas. Exemplo mínimo, beber água. Vou beber 2 litros por dia, se comprometer com aquilo ali. Eu quero aprender a meditar, meditar 3 minutos, mas todo dia, com constância. Eu preciso dar um telefonema difícil, eu preciso ter uma conversa difícil. Enfim, poucos movimentos, mas que são grandes, começa a se transformar e cada micro vitória vai alimentando cada vez mais a sua autoestima, a sua autoconfiança, e você está dizendo para si mesmo e para o seu cérebro: eu cumpro com o que eu digo. Então, começar a ser impecável com a sua palavra. Escolha poucas promessas. O que que você vai começar ainda hoje, depois que assistir esse vídeo? Coloque aí, uma ou 2 coisas por vez. Não é muita coisa, como eu acabei de falar. Escolha uma e siga uma. Escreva e dê data. Isso ajuda o seu cérebro focar e entender que é real aquilo que você vai fazer. Celebrar as pequenas vitórias, fazer esse reforço positivo de, ó, eu estou no caminho certo, eu estou conseguindo cumprir e ser impecável com a minha palavra. E praticar autorregulação, né, respiração, pausa, perceber o seu corpo quando você precisa, né, dessa pausa, desse descanso, quando surgir a tentação de desistir do que você está fazendo e conseguir respirar, se autorregular e voltar. E não deixar que essas histórias, esse repertório, esse vício emocional siga se repetindo. Na mentoria que eu falei das minhas clientes, na mentoria pessoal a gente trabalha muito isso. É conseguir enxergar esse ponto cego que não está deixando você ser impecável com a sua palavra e trabalhar autorregulação, ação para sair de tudo isso e realmente conseguir fazer as escolhas que você quer sem travar e conseguindo ultrapassar esses desconfortos.
Ontem também eu atendi e a minha cliente falou o quanto estava sendo desconfortável mudar. Que tinha certas situações e certas escolhas que ela fazia, que dava aquela sensação de: "Não sou eu estou respondendo de outra forma". Mas entra esse desconforto da mudança, justamente por o nosso cérebro querer ficar no confortável e o que é conhecido. Então tem esse desafio, mas com presença, com foco, com essa autorregulação a todo momento, de fazer novas escolhas, de ser impecável com a sua palavra, isso vai se transformando e você vai se tornando essa pessoa que pode confiar em si mesma. Então, ser impecável com a sua própria palavra é o primeiro passo para confiar em si mesma e criar a vida que você deseja. Um pequeno compromisso de cada vez. Se esse tema, né, falou com você, coloque em prática tudo isso que você está vendo aqui, uma coisa por vez, vá percebendo essas micro vitórias, que isso a cada dia você vai se tornando alguém que é impecável com a sua palavra. Se gostou do vídeo, aqui hoje é o primeiro vídeo oficial do YouTube, dê o seu o seu gostei aí, compartilha com quem você acredita que vai se beneficiar em ser impecável cada vez mais com a sua palavra e criar a vida que se quer.